Irmãos, podem se sentar. Então, como este próprio hino nos fala, né? É uma expressão que nós devemos fazer a todo tempo de erguer o nosso estandarte, a nossa bandeira, entender quais são as nossas posturas em meio a todas as circunstâncias que nós estamos envolvidos. E hoje nós vamos falar, né, ao longo deste mês, sobre uma questão, talvez uma dúvida de muitas pessoas, se é possível misturar política e religião. E nós vamos então analisar algumas questões para nós podermos então entrar nesse assunto nesta noite, né? Algumas pessoas então acreditam que política e religião elas não se misturam em nenhum momento. Então nós podemos, a partir disso, levantar algumas perguntas, né? Se política e cristãos, né? Se política e religião não se misturam, então as questões políticas não nos envolvem, não são importantes para nós, né? Cristãos devem ver isolados daquilo que está acontecendo em meio à política. Temos que pensar, então, quanto a isso, né? Já que não se misturam, então nenhum cristão jamais deve se envolver com política. Cristão e religião cristã de um lado e política do outro. Não devem se misturar, então, os assuntos. E por fim, né, cristãos, então, não podem votar. Algumas pessoas seguem nesta linha, né, entendem, então, que não se mistura, que cristão não deve se envolver nem mesmo com os votos. Outros já dizem que sim, que religião e política se misturam. Então, se nós pensarmos nisso, precisamos então responder algumas questões. Se elas se misturam, até que ponto elas se misturam, né? Igrejas devem defender e incentivar candidatos, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, porque algumas pessoas então acreditam que sim, se misturam, inclusive nesses momentos. Se acreditam que sim, candidatos podem assumir um púlpito para fazer propaganda política, se misturam a tal ponto de que a igreja dá espaço para essas pessoas, então, elas falarem sobre as suas propostas. E aí, então, se misturam, nós precisamos pensar, todos os candidatos possuem posturas cristãs? Né? Para você pensar, então, em todas essas circunstâncias aí, né? Se eles, então, se enquadrariam diante da palavra de Deus, né? Vamos então começar a pensar nessa questão, se formos responder de maneira positiva que a religião e a política se misturam, né? Que a igreja tem que estar envolvida, quanto que as igrejas devem então defender ou incentivar um candidato. Quando nós pensamos nos candidatos, aí você pode pensar em todos que você tem visto por aí, né? Eu mencionei no domingo que a intenção ao longo desses estudos não é em nenhum momento aqui trazer o nome dos candidatos, tá? Mas trazer algumas coisas que estão por trás nas propostas de muitos deles, até nas posturas, e aí então nós como cristãos entendermos que caminho nós vamos seguir, né? Para entender se a igreja deve defender ou incentivar algum candidato, né, dentro da igreja como denominação, nós precisamos lembrar, então, para que a igreja foi criada? Né? Nós temos que, então, responder qual é a nossa função como cristãos. Para que a igreja foi criada? Alguém pode me ajudar a responder essa questão? A igreja foi criada para dar espaço político, defender partidos. Como que você entende isso, né, para nós podermos pensar na situação que estamos? Porque algumas igrejas fazem isso. Alguns pastores, inclusive, estão defendendo seus candidatos, né? E nós precisamos, então, pensar qual que é a função de cada um para que eles possam, então, exercer o seu papel. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos traz essa resposta. Alguém pode ler, por favor?
Isso, uma fala muito clara de Pedro com relação aos cristãos, com relação à própria igreja, né? Então ele está dizendo que nós somos um povo santo, separado por Deus, separado para Deus, assim como reafirma Paulo na sua carta aos Romanos, mas com um propósito muito claro, né? O texto diz para nós: então nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os cristãos são chamados, então, para viver, né, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em suas vidas constantemente. Então, nós vemos que a igreja não tem o papel de ficar defendendo candidatos, defendendo partidos. A igreja precisa trabalhar com as virtudes, com as maravilhas do Senhor, sobre as verdades, os princípios. E ela não precisa, então, trabalhar com nomes, não precisa trabalhar com partidos, para que ela possa então seguir nesse ramo, né, e assim defender o Evangelho de Cristo Jesus. Você vê muitas igrejas que estão invertendo esses valores, né, e elas estão dando aí muito espaço para se falar mais sobre partidos, mais sobre candidatos, do que muitas vezes do que o próprio Evangelho, né? Então nós continuando, né, nesta linha, candidatos devem assumir os púlpitos para fazer propaganda política? Se a igreja foi chamada para pregar o Evangelho, né, manifestar as virtudes do nosso Senhor, proclamar as maravilhas do Senhor, púlpito de igreja serve para pregar o Evangelho, serve para proclamar a verdade do Senhor e não para nós então assumirmos uma responsabilidade. Por quê? Candidatos, né, são vários cargos, né? Algum deles pode cometer um erro em algum momento? Pode, cometem, são falhos. Qual é o grave, então, erro que essas igrejas e esses pastores cometem quando, então, emprestam os púlpitos para que se tornem palanques de políticos? Eles estão apoiando os homens como se eles não tivessem qualquer possibilidade de errar, de desobedecer a palavra, e assim fica em evidência o homem, deixando então, quando essa pessoa, sim, em algum momento errou, ela fica aí então com esta mancha, né, na sua história, e aquela igreja o apoiou, aquela igreja, aquele pastor, toda a sua reputação e toda a sua história, são levados juntos com esses políticos que acabam errando, né? Isso pode acontecer. Então, esse envolvimento não deve acontecer, né? Uma frase do pastor Franklin Ferreira, que eu acho bastante interessante sobre isso, é que ele diz então que o pastor não é um dominador das consciências da igreja, ou seja, não tem esse direito de forçar os seus membros, forçar aquelas pessoas a seguirem então aquela linha, seguir aquele partido, seguir aquela pessoa, apenas tem a função de orientar, conforme Efésios capítulo 4, orientar conforme a palavra para dar crescimento à igreja, para que a igreja com sabedoria e maturidade possa tomar as escolhas na sua vida, né? E é isso que nós pretendemos fazer. Direcionar a igreja para que a igreja possa então saber escolher, né? Porque nenhum de nós vai estar com você no momento da sua responsabilidade, que é a hora que você vai então escolher o seu candidato, que você vai votar, independente daquele que você vai então optar. Alguém quer comentar alguma questão sobre estas perguntas até este momento? Do política e religião se misturam, muitas pessoas acreditam que sim, e passam então dos limites, né? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos então continuar pensando aqui então se as pessoas respondem que não, política e religião não se misturam, então os cristãos vivem isolados, né? Completamente isolados da política, né? Temos que pensar, nós somos deste mundo, mas para que nós somos chamados? Não somos, né? A palavra nos diz, nós somos cidadãos dos céus, porém o próprio Cristo Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pede, não os tire do mundo, mas apenas os livre do mal. Nós temos que entender que Jesus nos chamou para nós sermos luz, para nós sermos sal, onde nós estivermos, inclusive
nos momentos onde nós temos o papel de escolher, de então votar para colocar aquele que vai nos representar. Porque é isso que nós temos que entender, que nós participamos, né? Nós vivemos em meio a uma democracia, ou seja, o povo tem a soberania para escolher a sua liderança. Opa, passou em cima aí por causa da mudança da fonte, mas o cristão possui a opção de escolha. Então é a nossa responsabilidade como cidadão escolher aquilo que é o melhor para o nosso país, né? Até porque a palavra do Senhor, ela nos diz em Romanos capítulo 13, versículo 1, que as próprias autoridades, elas são instituídas pelo Senhor. O Senhor concede a essas pessoas, portanto, a função, a possibilidade de eles estarem nesses lugares. O texto diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então veja, o texto está mostrando: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Estamos sujeitos a esses, então, que são colocados à frente. Por quê? Porque o Senhor, então, os colocou ali. Ah, mas você pode se perguntar, mas existem alguns que erram, alguns que são corruptos, Deus deu a eles esta possibilidade de estar lá? Sim, Deus está no controle, está permitindo diversas circunstâncias. E por isso nós temos que perguntar: essas pessoas devem ser obedecidas? Sim, até que elas sejam contra a palavra do Senhor, né? Você vê alguns exemplos na palavra, como em Êxodo capítulo 1, quando um líder do Estado, né, do governo, manda que as crianças sejam mortas. O que eles fazem? Eles escondem as crianças, né, a história do nascimento de Moisés, porque nós temos ali uma ordem de uma autoridade naquele momento para desobedecer a palavra do Senhor. Muitos desobedeceram, mas nós vemos ali naquele instante, então, que Joquebede não o faz, né? Ainda assim, Atos capítulo 4, quando a ordem é dada, então, para os apóstolos, para que eles parem de falar sobre Cristo Jesus. E a resposta deles é: como é que nós podemos parar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos? E eles não param por ali, eles continuam pregando a palavra do Senhor. Então, obedecemos, sim, às autoridades, até que seja então trazida sobre nós uma lei, uma ordem que nos leve a desobedecer a palavra do Senhor. E aí então não há esta obrigatoriedade do cristão de continuar em obediência, como nós temos muitas coisas que vemos em outros países que não agradam a Deus e que a igreja tem batalhado contra, né? Então o cristão, em algum momento, ele deve deixar de prestar contas. Romanos capítulo 14, versículo de número 12, diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Temos responsabilidades, então nós precisamos arcar com essas responsabilidades e diante de Deus nós vamos então responder com o direito, com aquilo que nós podemos então fazer para auxiliar, né, o país, auxiliar o nosso Estado. Até dentro dessa questão, Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta, ele então nos traz uma orientação que muitas vezes nós esquecemos de colocar em prática. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então é nossa responsabilidade sempre orar pelas autoridades. Deus instituiu, Deus concede a elas a autoridade, porém nós devemos orar para que o Senhor então as abençoe, para que o Senhor as direcione, dê sabedoria, independente aqui, irmãos, de partido político, independente das posturas. Orar pelas autoridades para vivermos de forma tranquila e mansa. Então nós vemos aqui, o cristão deve votar, né, deixar de votar. Eu creio que o voto, quando acontece, deve ser de maneira consciente. Por isso existem alguns temas, algumas pautas que o cristão precisa estar então atento para que ele possa então
votar, escolher o seu candidato e assim então saber que rumo que ele está ajudando o país a tomar, né? Alguns temas, né, estão por alguns das propostas de alguns políticos, né, desde liberação do aborto, ideologia de gênero, a questão do comunismo, a censura da verdade, né, ou a restrição da liberdade, perseguição religiosa, destruição da família, legalização das drogas. Nós precisamos então pensar se nós temos conceitos com relação a esses assuntos, porque eles estão presentes na mente, na fala, nas propostas de muitos candidatos. E às vezes estamos seguindo a linha de algum candidato porque ele tem um belo discurso. Não paramos para analisar o que existe mais a fundo nos seus pensamentos, nas suas crenças, o que ele vai levar, né, para as suas ações. E muitas vezes nós vamos ser então responsáveis por colocar, né, ajudar que essa pessoa esteja como representante aí do nosso país. Então é importante nós pensarmos sobre alguns desses pontos e o que eu gostaria de trazer hoje para nós então pensarmos um pouco em relação ao aborto. Existem alguns candidatos, até onde eu encontrei pelo menos 3 deles, que são favoráveis à legalização do aborto e os outros, a maior parte deles não se posicionam de maneira clara, mas alguns até são contrários a essa prática. Para nós podermos pensar um pouco sobre a questão do aborto, se levanta então que o aborto precisa ser legalizado porque ele é uma questão de saúde pública. Pelo número de casos que existem, pelo número de mortes até de mulheres que procuram a prática, né, do aborto, né, que não é legalizado, então de forma clandestina. Por isso, se fosse algo legalizado, teriam clínicas responsáveis que cuidariam desta mulher e então de sua saúde evitariam muitas mortes. Isso trazendo para a esfera pública traria uma solução, né? A ideia de muitas pessoas, ou diminuiria o número de mortes, né? Outro tema que muitas vezes é levantado quando falamos sobre isso, que você vê aí, né, a discussão que existe da mulher que tem direito sobre o seu próprio corpo, quando afirma então que aquele bebê, né, aquela criança, aquele feto, né, que ainda está ali sendo gerado, faz parte então do corpo da mulher e ela tem direito sobre aquilo porque está dentro dela, né? Alguns então acabam dizendo que nós, homens, não temos direito de falar sobre isso, porque nós não vivemos gestação, nós não sabemos o que é isso, não sabemos o que seria uma gravidez por estupro, uma gravidez, né, indesejada, então nós não temos direito de opinar sobre essa questão, né? E como cristãos, então, nós precisamos responder essas coisas. Precisamos ter um conceito sobre isso, porque você vê a sociedade levantando as suas bandeiras, levantando então as suas posições, e eles vêm tentando nos convencer, né, daquilo que eles, né, a massa, a maior parte das pessoas estão aí sendo levados a entender como sendo algo bom, né, algo saudável, algo que é de direito de algumas pessoas aí, né, de uma parte de mulheres aí que querem então seguir na legalização do aborto. No Brasil, existem casos em que o aborto já é autorizado? Existem, alguns casos, você pode observar, né? Nós vimos até recentemente, houve uma discussão, né, sobre uma juíza de Santa Catarina que havia negado, né, um aborto de uma jovem, né, uma adolescente de 14 anos, que afirmava que ela havia sido então estuprada e essa juíza havia negado o aborto dela até um certo momento, depois acabou autorizando, né? Nós vemos aí que existe, então, em caso de estupro pode ser aprovado. Na questão do risco da saúde da mãe,
pode também haver esse tipo de aprovação, se aquela gestação está trazendo algum risco para a mãe, ou então em caso de má formação do bebê, no caso de o bebê nascer então sem o desenvolvimento do seu cérebro. Então isso pode ser levado para aprovação do aborto. Mas no Brasil não é legalizado, né? Diferente de outros países. Você encontra, por exemplo, a Argentina, que tem, então, dentro da sua lei, né, a aprovação do aborto até a 14ª semana de gestação. Em Cuba, a aprovação até a 10ª semana. Então, geram algumas questões, né, que a gente começa a pensar, né? Bom, 14ª semana, 10ª semana, 24ª semana, quando é, então, que isso poderia ser interessante de se pensar, né? Por que eles colocam uma data, né? Um período, né? É porque entende-se que ali ainda não se formou, né? O ser humano, né? Que ainda aquela criança não tem uma vida própria ali, não, que ela não tem ainda toda a sua formação. Isso leva nós, como cristãos, a pensar, né? Quando é que o ser humano, então, de fato, ele é criado, né? Quando é que passa a ser humano, né? Ou quando que deixaria de ser um ser humano para poder ser aprovado, para nós podermos concordar com a prática do aborto, né? Nós vemos aí alguns até dados, a OMS traz aí que ocorreram, né, por volta de 55 milhões de abortos entre 2010 e 2015, e nós vemos aí de 3 em cada 10 que então procuram o aborto dentro do Brasil. Seria isso um caso de saúde pública? Seria isso um caso de nós deixarmos então o governo definir, né, qual é o destino dessas inocentes crianças, né, que foram geradas aí, muitas vezes pela falta de própria preocupação e consciência desses pais, né? Nós vemos então que se inserirmos a legalização do aborto como um caso de saúde pública, isso for legalizado, nós vemos aí quantos casos de mulheres que querem sair com diversos homens sem se preocupar, né, com preservativos e tudo mais. Você vê pessoas que se envolvem em tantas festas e drogas e engravidam nesses momentos, né, e acabam então querendo optar pela questão do aborto, né, sendo que elas mesmas então deixaram a sua responsabilidade de lado para que elas então buscassem uma vida de liberdade, né? Paulo, quer comentar? Sim. Se você não aceita isso, continua sendo caso de saúde pública, porque continua acontecendo. E aquelas que não vão praticar, de algum modo, vai impactar a saúde pública do jeito todo. Então, discutir o aborto é discutir saúde pública? Sim. Concordando ou não, você tem que discutir isso olhando também para o aspecto da saúde pública. Sim. Mas refletir sobre o papel da igreja, porque na minha cabeça é muito simples, né? Se tem vida, e a vida acontece na concepção, qualquer coisa que aconteça depois da concepção é morte de uma vida. Sim. Né? Mas o que a igreja faz a partir do momento que ela sabe que existem mulheres vitimadas, que existem gravidezes foram ocasionadas de modo consequente? Então, qual que é o papel da igreja, além de condenar o aborto? Acho que essa é a principal reflexão. O fato de ignorar a existência desses casos é muito fácil, né? É muito fácil falar, não tem que, o Estado brasileiro não tem que aceitar o aborto. E que se lasque quem está Sim. com problema, não é meu problema. Eu estou fechado na igreja, então que se lasque o mundo. É muito fácil, ponto. E não é isso que a palavra de Deus nos coloca. Aí nós poderíamos
e seria a própria questão do amor ao próximo, né? De tantos grupos marginalizados, né? Podemos inserir elas porque elas fazem de forma clandestina, né? Que a igreja não olha, né? A igreja não tem uma atenção para esses grupos, apesar de qualquer política, né? Apesar de qualquer ação do Estado, né? Concordo com essa questão, né? Eles existem de qualquer forma, né? Mas pensar em legislar, né? O Estado legislar ou tornar isso legal, né? É uma questão de escolha que teríamos através de um ou outro candidato, né? Acho que seria uma outra questão para a gente abrir do que fazer com essas mulheres, que espaço a igreja poderia abrir para acolhimento, para orientação, para auxílio até mesmo de gestantes menores de idade, né? Querendo ou não, concordando ou não, estão aí, né? Nós vemos tantos casos e muitas vezes as pessoas se afastam de igreja, se afastam de Deus porque acham que ninguém poderia estender a mão para poder fazer alguma coisa por elas. Eu acho que é uma discussão válida que a gente precisa trazer em algum momento para nós aí como povo de Deus, né? Porque elas estão aí às vezes até perto de nós, né? Perto de nossas famílias e nós acabamos agindo de forma rígida, né? Com uma religiosidade e não com o amor conforme Cristo Jesus ele nos instrui, né? Então nós vemos aí, né? É um caso, né? De saúde pública, mas precisamos aí pensar, né? Se isso deveria, conforme a nossa escolha, né? De escolher candidatos que aprovam isso, se deveriam então legislar. Eu trouxe aqui uma palavra de um médico que é conhecido, é famoso, e muitas pessoas acabam ouvindo, né? Certa vez, então, ele disse, né, falando em relação a esse assunto, dizendo, você não pode impor aos outros critérios seus como se fossem a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe, é impor aos outros princípios que você considera emanados da vontade divina. Onde nós encontramos isso? Então, é alguém que é conhecido, é alguém que é visto, né, e seguido por muitas pessoas, né, porque a mídia deu voz a ele, né, deu a ele muita fama, e muitas vezes nós acabamos sendo levados, né, por pessoas que têm uma certa influência, que acabam opinando contra a palavra de Deus, né? Todos devemos respeitar a opinião dos outros, respeitar a opinião dele, mas nós, como cristãos, não podemos nos deixar levar por causa da autoridade que as pessoas acabam recebendo e excluir tudo aquilo que a palavra, então, ela nos ensina, né? Como nós falamos aqui, né, o Paulo acabou de mencionar, é uma questão que é muito simples para o cristão quanto a palavra, né? Você observa vários textos da palavra do Senhor que nos mostram, então, o quanto uma criança tem valor quando ainda está no ventre materno. Independente da idade que ela tenha, do tempo de gestação, ela é uma pessoa, ela é um ser humano desde a concepção. Se os irmãos tiverem oportunidade de acessar em algum instante o Instagram do professor Adalto Lourenço, que ele é um cientista cristão que fala muito sobre essa questão da concepção. Quando ele vai tratar sobre o aborto, ele responde a seguinte questão em 2 posts dele, se você puder observar, que é bastante informação. Ele diz, quando você se tornou você? E ele traz algumas reflexões, porque muitas vezes nós pensamos, né, sendo levados pela sociedade, que a criança vai se tornar alguém com consciência a partir de tal semana de gestação. Então antes disso não há problema de tirar esta criança, né? Sem falar nos métodos, né, que são utilizados para que esse aborto aconteça, né? A criança está lá com vida e as maneiras de se tirar uma criança são terríveis, né? Se você tiver a curiosidade de saber um pouco disso, né, não vá muito a fundo porque é chocante, né? Você vê então como isto é desagradável a Deus, né? Então você vê alguns textos, né? Quando você observa então o valor, né, que existe de um bebê, né, ainda na barriga de sua mãe, né? Quando nós estamos aí falando sobre a matança de crianças, o mesmo é dito no Salmo 139, versículo 13, onde o próprio Deus diz nos conhecer quando nós éramos ainda uma substância informe.
Ou seja, quantas semanas é isso, né? A palavra não diz o valor da vida que existe, então, naquela pessoa que já está ali sendo formada, que o próprio Deus já a conhece, né? Sem olhar, então, para o texto de Êxodo, né, da lei, que fala, então, sobre a morte, né? Você tirar uma vida, né? Você matar uma criança, isto é, então, desagradável ao Senhor. Perante a palavra, então, a prática do aborto, ela é, então, desagradável ao Senhor, ela é um pecado que deve, então, ser batalhado para que não venha, então, a acontecer, né? E como eu mencionei, né, do ponto de vista biológico, né, desde a concepção, né, essa criança ela já é um ser humano. Essas expressões, né, de que aquilo é parte da mulher, é um prolongamento da mulher, isso daí nós vemos que não se encaixa com a palavra de Deus, é um discurso para que essas pessoas então possam seguir, né, sem cuidado com as suas vidas, cuidado com a sua saúde, né, aí então engravidando, né, e com o direito, né, que elas querem ter de tirar essas vidas, né, matando essas crianças nesse processo do aborto. Existe esse filme, não sei se vocês já viram, é algo bastante antigo, que vai falar então sobre aborto, vai falar sobre métodos que sempre foram utilizados para que essas crianças então elas possam ser retiradas, né? Ele mostra, por sinal você encontra isso no YouTube, se você tiver curiosidade de ver aí o grito silencioso, fala de maneira grotesca então como esse médico observou que aquela vida estava então sendo tirada, ao ponto então dele começar a questionar a própria prática do aborto, né? Tudo isso nós então levantamos para nós então respondermos, né? O cristão deve deixar de votar, né? Ele precisa entender que ele vai estar envolvendo então com este assunto também, né? Como devemos então nos posicionar sobre este tema? Em nenhum momento a igreja deve abandonar os princípios da palavra do Senhor. Para isso, você que tem aí os seus candidatos em mente, que você precisa entender que linha você vai seguir, você precisa saber se ele é a favor ou se ele é contra isso, né? Se você vai apoiar esse tipo de prática ou se você vai ser contra através de uma simples escolha, né? Um dos assuntos que nós precisamos aí abordar, né? E inserindo isso, né, a esta questão, coloca aquilo que o Paulo colocou para nós, né, que não estava aqui, mas que é muito pertinente para nós como igreja, né? Como cristãos, nós precisamos pensar nessas pessoas, né? Olhar então também para a mulher, olhar para essas que estão muitas vezes fragilizadas, que estão aí marginalizadas e precisam também da nossa atenção como parte aí do próprio amor que o Senhor Jesus então nos manda, né, ter por todas as pessoas, independente daquilo que elas fazem com a vida delas, né? Então eu desejo que o Senhor nos abençoe para nós podermos ser cristãos, cidadãos conscientes, que sabem, portanto, o que tem feito, né, de escolhas pelas suas ações, pelas suas palavras, e lembrar então que por trás de cada um daqueles que estão sendo colocados na mídia, que a internet muitas vezes tem criado até notícias falsas, nós temos que ter sabedoria, procurar entender o que eles concordam, o que eles se posicionam contra, para nós podermos então apoiá-los ou não. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós podermos fazer isso de maneira a honrar a Ele, para nós podermos continuar conduzindo a igreja em santidade. Paulo? Certo. Não adianta tratar do tema aborto com o prefeito, com a eleição da prefeitura, a eleição do vereador, porque prefeito e vereador pouco decidem, ou nada decide sobre o tema. Eles não legislam sobre, não têm competência para. Sim. O mesmo acontece com o governo, né, ou o deputado estadual. Ambos não têm poder algum de legislar sobre o tema. Sim.
Sim. A presidência da República, do órgão executivo, ela pode propor, Uhum. e aí uma proposta do executivo para legislação específica. E se ela não propõe, ela também é a última instância de parte, porque ela sanciona a lei que é aprovada pelo legislativo. Uhum. E por mais que o presidente seja contra, se o Congresso decide sobre, o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Certo. Eu acho que é importante pontuar isso, porque às vezes a gente foca numa pessoa que pouco tem a ver. E você vê propaganda de muita gente falando aquilo que ela não tem poder algum. Sim. Inclusive o contrário também, né? Muitas vezes ele é a favor, mas ele não tem o poder para criar, porque não vai fazer isso sozinho. É. Sim. Uhum. Sobre esse tema, eu arrisco dizer que o papel do legislativo, do deputado federal e do senador tem muito mais peso do que o próprio presidente da República. Porque, como eu disse, se vem do executivo, o Congresso pode barrar. Se o Congresso é quem propõe, e mesmo que o presidente vete, o Congresso derruba o veto. Sim. Portanto, a última palavra acaba sendo do Congresso. Isso para não entrar no mérito do judiciário, que é o terceiro poder, que ele vai ser o fiel na balança disso e última palavra. Porque, querendo ou não, as coisas são judicializadas no Brasil e acabam se levando para o judiciário. Sim. Contudo, nós não temos ingerência sobre, diretamente, mas de forma indireta, são os nossos senadores que validam ou não a indicação do executivo para o judiciário, Sim. no caso da Suprema Corte. Temos uma participação sempre, né? Então, acho que é por isso. Mas, às vezes, personaliza-se na figura do presidente Sim. um poder que ele não possui. E é por isso que eu acho que é importante a gente pensar de forma correta, segundo o funcionamento da estrutura. Nada vai ser feito sozinho, né? Por mais que ele proponha. Então, você tem uma decisão na maioria do Congresso, isso só vai ser parado, barrado, se o judiciário barra. E isso em partes ainda. Então, em certos aspectos, e creio que na maioria dos temas ali, é lógico que eu devo avaliar a postura de todos os candidatos, Sim. mas eu tenho que levar em consideração que mais do que o presidente fala ou deixa de falar, que ele aprova ou desaprova, o que importa é que o meu deputado, o meu senador, Quem vai estar com ele apoiando ou não aquilo que ele. nacional diz sobre o assunto. Aham. Porque é ele que vai legislar sobre, é ele que vai decidir se legaliza, não legaliza, quais são os parâmetros para Sim. ter ou não ter, para avançar naquilo que já existe ou retroceder naquilo que existe. Importância de observar todo o sistema, né? A gente poder ter aí essa visão, para a gente poder entender que não precisamos focar apenas em um, precisamos analisar com sabedoria todos os candidatos, porque todos eles vão estar envolvidos de alguma forma, né, nas decisões, né? E por isso orar por todos, né, por todos aqueles que forem assumir os cargos, né? Orar pelo país para que saiba escolher todos com sabedoria e quando forem então, né, eleitos, para que eles possam agir, né, sempre com justiça e conforme aquilo que o Senhor permitir, né, sempre conforme a palavra, então agrada ao Senhor, né, conforme aquilo que honra a Deus, para que a igreja possa continuar tendo a sua liberdade e continuar fazendo aquilo que o Senhor então vai se agradar em todos os momentos, né? Alguém quer fazer mais algum comentário para nós? Qual lei? Qual? Da legalização do aborto. E como eu falei, ela só existe de forma casos específicos, né? Fora isso é crime. Sim. Claro, não, pode ter. O que a gente tem que pensar? O que a palavra diz sobre a questão do aborto em si, como um princípio, né?
é o tirar a vida de uma criança, tirar a vida de uma pessoa, né? E aí a questão da escolha, né, de quem vai ser, claro, isso vai ter divergência aí, né? Isso. Uhum. Ela existe, só não é legalizada. Eu acho que boa parte das pessoas, né, posso estar errado, não dá para a gente, mas geralmente as pessoas acabam sendo a favor por causa desses argumentos, né? Então nós precisamos pensar o que é que nós entendemos, né, quanto a isso. Já se faz, né? Eu acho que é isso que o Paulo comentou, que precisa ter um olhar como igreja para esse público que faz, né, que está sofrendo essas consequências, né, mas também saber até onde a gente, né, nós podemos isso, mas influenciar na questão de escolher pessoas que vão legalizar algo que não é agradável a Deus. Eu acho que essa é uma questão também. Né? Mais alguma questão, irmãos, para a gente pensar? Isso. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Certo. Porque na interpretação da lei, aí que vem o judiciário interpreta a lei, Uhum. que foi feita pelo Congresso, Senado e Câmara, Certo. depois do Senado do Presidente. Uhum. Que é o guardião, seria, deveria ser o judiciário. Mas a primeira turma da STF julgou esse caso como que não fosse crime. E até hoje está vindo desde 2016. Certo. E lá no voto dele, diz o seguinte em relação ao aborto simplificado. A interrupção voluntária, não fala aborto, né? Uhum. A interrupção voluntária da gestação não deve ser criminalizada. Pelo menos durante o primeiro trimestre, então até o terceiro mês. Uhum. Segundo ele aqui, e ele consultou a famigerada ciência, né? Que ele ia falar, durante esse período, o córtex cerebral que permite que o feto desenvolva, né? Criança, feto. Vai vendo os nomes, Uhum. desenvolva sentimentos, racionalidade, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade da vida fora do útero materno. Por tudo isso, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 126 do Código Penal. Para excluir de seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre de saúde. Nesse caso foi julgado, quem votou junto com ele foi Rosa Weber, Edson Fachin e o Marco Aurélio Luiz Fux na época não votaram nesse voto dele. Uhum. Então perceba, hoje, se seguir essa lei aqui, ou essa interpretação, alguém for interromper a gravidez, até o 3º mês, Uhum. não é crime. Só que o artigo 124 diz que aborto é crime. Só Sim. que ele interpretou que aquele caso não é uma criança formada. Uhum. Porque até então era só naqueles casos estupro, uma formação. Sim. Não, mas agora, a partir desse momento, não. Agora, a interpretação é que não formou ainda direito, racionalidade, sentimentos, então não é uma pessoa. Uhum. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós olhamos, como já foi dito, né, tem que saber votar no presidente, que vai sugerir um nome, que vai passar por uma sabatina, a gente sabe que dificilmente alguém não vai passar por uma sabatina, porque não sabe como que funciona, Uhum. e saber como que pensa aqueles que está colocando no Senado, Sim. no Congresso, na Câmara. Porque quem vai sabatinar, quem está escolhendo é quem vai estar lá na Suprema Corte. Uhum. Então é muito importante a gente saber como aquele candidato executivo pensa.
Sim. E eles com o seu guardião, só que a maneira que ele interpretou. Uhum. E é importante saber como a pessoa pensa em relação a essa questão. Sim. Porque cada vez mais vai aumentando isso. Daqui a pouco vamos dizer que não, até o 6º mês ainda não é. Como acontece em outros países, né? E não tem regra mais, né? Então, saber como aquela pessoa pensa. Uhum. O que ela pensa. Como cristão, a gente sabe que o aborto é pecado. O aborto é crime. Vai chegar uma hora que não vai ser crime mais. Uhum. Aconteceu em outros países. Sim. E era proibição mais. E é importante a gente conhecer isso. E não vai deixar de ser pecado. Não é só um executivo, mas também quem está acompanhando esse executivo. Uhum. Que ele está sendo pegado. Quem está Sim. acompanhando? Qual que é as ideias? Por que ele vai ser seguir a mesma legenda daquele partido? Uhum. Por ideologia que segue? Sim. Na verdade é um grupo, né? São vários, né, que a gente tem que ir analisando, né? Muitas vezes nós somos levados apenas ali pelos debates, né? Pelos aqueles momentos e a gente não vai a fundo, não quer saber, não pesquisa, né? Então, como cidadãos, nós precisamos nos envolver, né? Aprender, entender melhor para a gente poder saber escolher todos esses, né? Uhum. Certo. Por isso que aborto é crime. Uhum. Porque cabe ao Estado proteger a vida. Mas aonde começa a vida? E aí, o voto do ministro, na tecnicalidade que ele vai apresentar, Uhum. é que não se considera vida humana porque não existe um tronco cerebral e, portanto, não é capaz de ter juízo, sentimento, qualquer coisa assim. Sim. De dor, nada disso. Uhum. Né? Então, apenas um conjunto De células. Uhum. que vão formar estruturas, órgãos, tecidos, Uhum. mas não é vida. Sim. E aí, nessa tecnicalidade, nessa vírgula, digamos assim, Uhum. se não é vida, não há crime. Não há problema de retirar. Então, discutir o aborto, em termos legais no Brasil, é discutir o princípio da vida, que é um julgamento que está parado no Supremo. Onde se começa, onde se tem o princípio da vida. Uhum. Que é exatamente uma vez que o Estado, que é laico, portanto ele não tem fé, ele se baseia naquilo que é produzido pela sociedade. Sim. Uma vez que esse Estado ele define onde que começa a vida, você regula então. Uhum. Aí você volta de novo para o papel do legislador. Por isso que é importante o papel do legislador, da gente compreender essa importância. Porque a respeito do que a ciência vai dizer, porque a ciência também não é a ciência, o singular, é um erro falar que existe unanimidade na ciência. O que mais existe é não ser unânime na ciência. Sim. Então, acho que o importante aí é a gente compreender que nós cremos como vida. Uhum. E onde se começa a vida? Sim. Porque a partir da nossa concepção de vida é que nós vamos falar o que está certo e o que está errado. É a partir da concepção de vida que nós temos é que nós vamos falar se pode ou não pode. Uhum. Se somos a favor ou não, né? Exato. Exatamente. Então, acho que o principal é a gente compreender quais são os nossos valores, Uhum. o que nós cremos, para aí sim nós sabemos o que nós vamos E é um risco tão grande, né? Talvez até pela questão de falta de conhecimento daquilo que a ciência ou as ciências, né? De ser levado por esse discurso, né? Realmente até o 3º mês ainda não tem razão, não tem consciência, não vai sentir dor, então ainda não é vida, né? Enquanto que a igreja tem facilidade de ser levada por um discurso como esse para aprovar a morte de uma criança, né? Por isso é interessante nós olharmos para a palavra, né? Eu pego o texto mais uma vez do Salmo 139 que fala quando era substância informe, né?
Eu te conhecia quando você ainda era substância informe, ou seja, não fala de tempo, né? E outros exemplos aí que nós vemos, ou seja, já tinha vida, né? Na concepção ali já havia então uma pessoa ali, né? Até sobre essa questão, né, de quando vai ter vida, quando não vai. Uma vez eu vi eu acho que eu já mencionei aqui uma vez, um pastor que a esposa estava grávida e ela perdeu a criança no meio da gestação, não estava nem ainda com 6 meses, se eu não me engano, e ele considera que ele tem um filho morto, né? Por quê? Porque era uma pessoa, era um filho, né, que estava ali com a sua vida, né? Se tinha nome já ou não, não importa, mas era uma pessoa, e ele trouxe esse testemunho dizendo que ele era pai de uma criança morta. E é uma coisa para a gente pensar, né? Às vezes a gente pensa, não, perdeu uma criança, mas né, não era ninguém. Não, era alguém, né? Era alguém que estava ali em formação, né? Então nós precisamos sempre ter consciência, né, irmãos, quais são os princípios, né, que regem a nossa mente, a nossa vida, as nossas decisões, para que em tudo, né, sejamos responsáveis, naquilo que nós somos responsáveis, nós possamos agir para honrar ao nosso Senhor. Queria convidar a igreja